Me ouve? Oi, tô Oi, ouvindo. tô ouvindo. Tá limpo o som? O seu Tá, está. Tá, aqui tá limpo. aqui tá limpo. Deixa eu E só aí? Deixa abaixar eu um só pouquinho o abaixar um meu áudio. pouquinho o meu áudio. Será que é bom abaixar o meu também? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Você Então também ou Então não? vamos começar a vamos live começar a aqui. live aqui. Agora não tem Bom dia a eco, todos Bom né? que dia a estão todos que estão assistindo. assistindo. Meu nome é Laura, Meu eu sou nome é da Laura, eu sou assessoria da de assessoria imprensa de da Fundação imprensa da Fundação Casa. Casa. Hoje nós Hoje vamos nós vamos entrevistar o entrevistar doutor o Dr. Marcelo da Marcelo, Silva, Marcelo da Cunha Marcelo da Bergo. Cunha Bergo. Ele é juiz de Ele é direito juiz de titular direito da Vara de titular da Vara de Infância e Infância da e da Juventude, Atos Juventude, Atos Infracionais e Medidas Infracionais e Medidas Comunicativas de Comunicativas de Campinas, Campinas. membro da Membro da Coordenadoria da Coordenadoria Infância e da da Infância e da Juventude do Juventude Tribunal do de Justiça Tribunal de de São Justiça de Paulo, São Paulo. membro do Membro do grupo. grupo. Ih, tá com Ih, tá eco. com eco. Só um Só um instantinho que eu vou instantinho que colocar eu vou aqui colocar fone de ouvido. o fone de ouvido. Agora melhorou? Agora melhorou? 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 Eu te ouço bem, Laura. Eu... Está, Está, o áudio o está áudio com eco está com eco novamente? novamente? Está com eco Está com eco novamente? novamente? Já estou com Já fone. estou com fone. Ficou bom? Ficou Melhorou? bom? Melhorou? Ainda tem Eu o acho eco? que Eu acho que continua com continua eco. com eco. Mesmo assim, Mesmo assim, mesmo com o fone de com o fone de ouvido. ouvido. Espera só um Espera só um instantinho. instantinho. Você me ouve bem aí, Laura? Sim, estou Sim, ouvindo. estou ouvindo. Você está no Você computador? está no computador? Não, eu tô no celular. Será que tentar pelo computador? Faz o Faz o seguinte, seguinte. abaixa um pouquinho Abaixa um pouquinho o som do seu do seu telefone. telefone. E agora? Agora está melhor? Agora tá melhor? Eu te ouço bem. Eu vejo que o pessoal está comentando que existe o eco, mas para mim não. Não... Bom, eu vou Bom, eu vou com... Como é que você está me ouvindo? Só o meu, eu Só estou ouvindo eu tô ouvindo perfeitamente. perfeitamente. E não, para você não aparece esse eco? Não Não aparece. aparece. Para mim também não. Continua? Continua? Ainda está com Ainda eco tá ou não? com eco ou não? Beleza. Beleza. Bom, eu vou Bom, eu vou continuar continuar falando mais falando mais pausadamente, assim pausadamente, fica mais assim fica fácil. mais fácil. O doutor Marcelo, Marcelo, o que é a o que justiça é a justiça restaurativa? restaurativa? Bom, Laura, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que estejam ouvindo bem. Tivemos alguns problemas aí de eco, de microfonia. Você me ouve bem, Laura? Eu estou Eu ouvindo. estou ouvindo. Então está bom. A justiça restaurativa, o conceito dela nós podemos buscar atualmente tanto na resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça, como no nosso provimento do 35 de 2014 do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, e resumidamente se conceitua como um conjunto de sistemas, valores e princípios que buscam a conscientização sobre as influências na violência e nos conflitos, os fatores relacionais, institucionais e sociais que geram esses conflitos e violência e a forma de solucioná-los ou de preveni-los através de um processo aí restaurativo que a gente diz integrativo, participativo, porque envolve não só a participação das vítimas, como também daqueles autores do fato, do ato, né, que nós normalmente chamados de ofensores, mas também toda a rede de apoio dessas pessoas, tanto da vítima como do ofensor, são chamadas as famílias, a comunidade diretamente ou indiretamente envolvida, a rede de garantia de direitos, para se buscar uma situação
compartilhada aí para se chegar a uma solução do conflito ou mesmo para preveni-lo. Certo. Certo. É, É, ela pode ela ser pode ser aplicada aplicada apenas por meio do apenas por meio do Estado ou é Estado ou é possível possível pensar em meios pensar em meios privados para privados para solucionar os solucionar conflitos os usando conflitos essas usando essas técnicas? técnicas? Tá certo. Antes de responder objetivamente essa questão, Maura, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão, uma divagação, porque a gente inicia falando sobre o conceito de justiça restaurativa, e aí nós temos essa questão dos princípios, dos valores, né? É, essas influências relacionais, institucionais e sociais, e às vezes isso não fica muito claro para o ouvinte, né? O que na verdade significaria essa justiça restaurativa. Então eu sempre acho interessante a gente buscar um histórico e fazer um paralelo com a justiça dita ocidental, que é a justiça retributiva. Então onde surge a justiça restaurativa não surge como uma novidade, como um novo sistema, na verdade. Ela surge como um resgate de tradições ancestrais dos povos indígenas, tanto lá dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, do Canadá, que são, na verdade, uma forma diferente de analisar os conflitos e a violência, entendendo que existe uma interconexão, que o ser humano ele nunca age isolado e que as causas da violência não são exclusivamente físicas ou psíquicas. As causas da violência são estruturais, né? São sociais. Então, para a gente analisar esse conflito e tentar solucioná-lo ou preveni-lo, nós temos que entender que está tudo correlacionado, que a comunidade, a sociedade, as instituições fazem parte desse problema também, que não é um problema exclusivo da vítima ou do ofensor, né? Se a gente pegar o sistema tradicional retributivo ocidental, você tem foco na lei e na pena, no que está aplicado ali. Então, especificamente, se a gente for para o campo penal, um delito que seja praticado, um furto, um roubo, alguma coisa assim, falando já de maiores capazes, né, para a gente traçar esse paralelo com o nosso sistema infanto-juvenil, o sistema tradicional diz o seguinte: houve um determinado crime, determinado delito, e o que se busca ali? É verificar quem foi o causador daquilo, né? Que lei foi infringida, qual foi o artigo infringido, o que é previsto em relação a essa pessoa e qual a pena a ser aplicada. Quando você traz para o campo da justiça restaurativa e entende que a violência é um fenômeno complexo que engloba as pessoas, mas também a comunidade, as famílias e tal, você consegue mudar as perguntas e não ficar engessado nessa questão de culpa e punibilidade e pena. Então você consegue, na verdade, saber, acontecendo um ato infracional ou um delito, você muda a perspectiva e muda a própria pergunta. Não é simplesmente quem cometeu um delito e qual a pena aplicada e qual a punição que ele merece. A pergunta é a seguinte: houve um delito, quem foi a vítima? Que danos essa vítima sofreu? Esses danos refletiram na família, refletiram na comunidade? Quais são as necessidades dessa vítima, em primeiro lugar? E esse autor desse ato, ele precisa ser responsabilizado, ele precisa reconhecer aquele ato, aquela violência e buscar se responsabilizar, reparar aquele dano. Mas será que esse autor desse ato também não tem necessidades, né? Todos nós sabemos que às vezes o infrator passa por necessidades que são violências estruturais, violências sociais, ou, por exemplo, um consumo excessivo de drogas e tudo mais. Basta simplesmente penalizá-lo sem tratar das causas e das consequências todas, sem verificar a necessidade de todos os envolvidos. Então eu acho assim, eu costumo traçar esse paralelo e fica fácil a compreensão é que a justiça restaurativa ela sai daquele conceito fechado de, de punição e de pena e sai para um conceito mais amplo de cuidado, de participação. A vítima é ouvida, as necessidades delas são avaliadas,
né? Ela faz parte do processo, não é mais um processo em que ela participa simplesmente com um objeto de prova. Se a gente for ver o nosso sistema tradicional, a vítima ela é ouvida para falar sobre o fato, né? Como ocorreu, quem foi o autor, se ela reconhece a pessoa. Agora, ninguém faz a pergunta como ela se sentiu ou como ela se sente nesse momento, quais as necessidades que ela precisa para sanar aquilo. Então, voltando aí, fazendo essa digressão, mas voltando aí à sua pergunta, a gente entende o seguinte, que a justiça restaurativa, quando a gente fala em justiça, nós não estamos falando simplesmente em justiça como uma justiça estatal, como uma jurisdição, onde existe o processo, a culpa e a pena. Nós estamos falando de uma justiça como valor. E o valor justiça é um valor amplo, que é um valor da comunidade, da sociedade. Ele tem um valor que foge simplesmente do sistema de justiça, né? Então, voltando à sua pergunta, ele pode ser aplicado no Estado, né, dentro das nossas instituições públicas, mas também pode ser aplicado nas instituições privadas, né? Um campo muito grande de atuação da justiça restaurativa é, por exemplo, dentro do meio educacional, para você prevenir conflitos de bullying nas escolas, mesmo no sistema socioeducativo, você consegue, às vezes, com aplicação de uma técnica restaurativa, impedir, às vezes, até a judicialização daquele conflito e conseguir uma solução que não passe necessariamente pelo processo. Não que o processo seja excluído, né? Então, por isso que a gente fala da participação de todos, dos envolvidos, das famílias, da comunidade, da sociedade, para buscar, assim, as necessidades e as responsabilidades de todos, num processo aí que visa a contribuição de todos para a solução. Não sei se foi Certo. claro aí, mas é uma mudança de paradigma, uma mudança de visão do que seja o ato infracional, do que seja o delito, seja o crime, né? E isso leva à E isso nossa leva à próxima nossa próxima pergunta, pergunta, que é que se a gente é se a gente pode pode considerar que a justiça considerar que a justiça restaurativa restaurativa ela traz ela traz respostas respostas para a questão para a questão da da solução do solução do conflito conflito entre o entre autor o e a autor e a vítima. vítima. Eu vou Eu publicar vou a publicar pergunta a aqui pergunta aqui para as pessoas que para as não estão pessoas que nos não estão ouvindo, nos tá? ouvindo, tá? Sim. Nós temos dificuldade com áudio ainda? É um pouquinho, É um mas pouquinho, agora a mas gente está agora a gente está conseguindo conseguindo trabalhar trabalhar mais mais pasadamente, pasadamente, aí eles aí conseguem eles ouvir conseguem melhor. ouvir melhor. Então é isso. A Então é pergunta isso. é: A podemos pergunta é: afirmar que podemos a afirmar que justiça a justiça restaurativa restaurativa procura trazer procura trazer respostas para a respostas para solução a do solução do conflito entre o conflito entre autor o autor e a e a vítima, que vão vítima, que além vão daquilo que o além daquilo Estado, que o por meio Estado, da por meio da jurisdição, jurisdição, faz? faz? Essa é a pergunta, né? Então, o que eu falei, Isso. o Estado por meio da jurisdição, se a gente pegar assim a comparação da justiça restaurativa com a retributiva, vamos pensar na área penal, e que fique claro também que a justiça restaurativa pode ser aplicada em outros conflitos que fogem até a esfera penal, né? Conflitos de vizinhança, conflitos familiares e tudo mais. Mas se a gente for pegar, por exemplo, na área penal, como eu estava colocando e quero repisar aqui porque eu acho muito importante, ele não satisfaz as necessidades dos envolvidos, né? A vítima, na verdade, ela tem necessidade de ser ouvida, né? De conhecer a história, de conhecer a história daquele infrator, de saber por que ela passou por aquilo, né? E quais as necessidades dela, o que ela precisa para se sentir restaurada, para levar sua vida normalmente como vinha ocorrendo e tal. E com esse engessamento desse sistema fechado, nós não temos condição de trabalhar isso. Então ela traz muitas respostas porque no sistema do processo circular, né, que a gente trabalha, que é o mais empregado aqui no estado de São Paulo, né, os círculos de construção de paz, isso é chamado, primeiro é feito um convite, né? Tanto vítima como o agressor, ofensor, a gente parte do princípio da voluntariedade.
Não existe uma obrigação de participar desse processo restaurativo, existe uma voluntariedade. Então, são feitos pré-círculos, onde são ouvidas inicialmente a vítima, depois o ofensor, e chegando a um consenso de que isso pode ser levado para a justiça restaurativa, tanto o ofensor como a vítima também podem trazer o seu apoio, né? O seu grupo de apoio, que a gente chama assim, que são as pessoas da família, ou pessoas não da família, da comunidade, que foram afetadas diretamente ou indiretamente, que vão poder participar desse procedimento, desse círculo restaurativo. E ali, por que, que vai ser mais amplo e vai dar respostas que o Estado normalmente não dá? Porque nesse processo circular, as pessoas, a gente costuma dizer que todos ali estão numa igualdade, numa horizontalidade, né? Que todos ali têm vez e voz para contar as suas histórias, desde como se sentiu naquele momento onde foi praticado o ato, né? E como se sente agora no momento dessa reunião, desse círculo, né? O que aquilo impactou na sua vida, quais foram os danos que causaram e quais são as necessidades atuais que ela precisa para se ver restaurada, com seus danos reparados, né? No sistema fechado, retributivo, onde a gente foca na culpa e na pena, a vítima vai lá, conta a sua história, né? Como se passou aquele delito, por exemplo, aquele furto, aquele roubo. Ela é usada praticamente ali no sistema como um objeto de prova. Embora haja previsão, é lógico, de que a vítima vai ser indenizada e tudo, mas as necessidades dela pessoais, que podem ir muito além da reparação pecuniária, por exemplo, não são ouvidas, né? Por isso que também é trazido para esse círculo essa rede de garantias de direitos, por exemplo, né? Essa vítima, de repente, ela pode estar passando, por causa daquele conflito, daquela violência que ela viveu, ela pode estar passando, por exemplo, problemas psicológicos, né? Então, entraram na casa dela, quebraram uma janela, entraram, subtraíram alguns objetos, e aí o Estado vem e entende da seguinte forma: aquele que entrou e que quebrou e subtraiu objetos tem uma pena a ser cumprida, né? E aquela pessoa que foi vítima disso tem uma reparação material, né? Qual foi o prejuízo que ela sofreu com a janela, com os objetos que foram subtraídos, mas ninguém sabe. E aí não se tem espaço para ela contar a história dela e falar sobre as necessidades dela naquele momento, né? Que o círculo proporciona isso, com essa rede de apoio e tal. Então a gente pode chegar muito, fugindo da indenização simplesmente material, e chegar a essa necessidade dela, por exemplo, de um tratamento psicológico, do encaminhamento para um CAPS, para uma rede de apoio, que ela consiga, na verdade, se sentir novamente capaz, novamente potente. Quantas pessoas a gente não conhece aí que, às vezes, por ter passado por um ato assim, de um roubo, alguma coisa mais violenta, desencadeia uma crise de depressão, de uma síndrome do pânico. Isso não vai se resolver se ela souber que aquele autor daquele fato foi punido e que está preso, que está respondendo a uma punição. Aquilo, na verdade, pode trazer um certo conforto dela saber que o Estado deu alguma resposta, né, punitiva para aquela pessoa, mas todo o conflito que ela vive, todas as inseguranças e as necessidades dela, da mesma forma, continuam não sendo assistidas, né? Então, quando você possibilita esse encontro e possibilita também que o agressor, que o ofensor participe desse processo e se responsabilize também conjuntamente, né? Não só reparando o dano materialmente, mas reconhecendo ali a participação dele naquele evento, se comprometendo num futuro a também buscar satisfazer as suas próprias necessidades. Esse agressor, nesse caso, por exemplo, pode necessitar também, às vezes, de um tratamento de saúde, porque ele é envolvido num problema de drogadição, um problema sério, ou violência dentro da própria família. Ele pode estar tendo, por exemplo, dificuldade de conseguir uma vaga numa escola, ou de uma colocação de emprego, de uma qualificação. Isso a gente tem que entender também, e a gente sempre fala isso,
não é simplesmente achar que aquilo não teve valor, ou que não vai ficar com uma punição, que nós estamos simplesmente passando a mão na cabeça, né? E dizendo pro infrator, pro agressor, olha, o que você fez não significa nada, você não vai ser punido. Muito mais do que a punição, você envolve a responsabilização. Ele reconhecer aquele ato, reconhecer que ele causou prejuízo a alguém, e que ele vai ter que ter atitudes, não só para reparar aquele mal que ele causou, mas também para mudar o comportamento dele e evitar que aquilo se renove, é muito mais interessante para ele e para a própria sociedade e para a vítima do que simplesmente uma punição. Que ele cumpre uma pena ali, de repente, de alguns meses, sai sem, e entra negando o fato, sai negando o fato, não se conscientiza, não se responsabiliza e não modifica o comportamento na vida dele. E nem vai tratar das necessidades que ele tem também. Então, assim, eu acho que eu me apaixono e me empolgo a falar sobre isso, porque eu acho que é um sistema muito mais amplo, que envolve toda uma rede de pessoas afetadas, direta ou indiretamente, que podem buscar uma solução muito mais ampla, né? Que a gente chama lá no final de um plano de ação, né? Cada um dos envolvidos vai se responsabilizar na sua medida e vai buscar solucionar aquilo e evitar que aquilo se propague no futuro. É, então, assim, Então, a assim, gente a já gente já puxa para puxa para segunda segunda a questão a questão seguinte, seguinte, que é no que é contexto no da contexto justiça da penal justiça penal juvenil, juvenil. como tem sido Como tem sido aplicada a justiça aplicada a justiça restaurativa restaurativa no estado de São no Paulo? estado de São Paulo? No estado de São Paulo, como na maioria dos estados também, a justiça penal juvenil ela é uma porta mais fácil de acesso à justiça restaurativa, até pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que já prevê medidas protetivas, como o próprio SINASE, que prevê também práticas restaurativas. Então, ela tem uma facilidade de aplicação, porque é uma legislação mais aberta, vamos dizer assim, com a possibilidade de remissão, de exclusão do processo, né? De não aplicação de uma medida socioeducativa quando ela não se mostra necessária. E, por exemplo, nas varas da infância e juventude, por exemplo, como eu atuo em Campinas, você tem condições de atuar preventivamente, né? E aí a gente coloca até antes da judicialização, antes da lavratura, por exemplo, de um boletim de ocorrência, né? Isso pode ser tratado, por exemplo, como eu falo, no âmbito escolar, se é uma violência que foi envolvida ali, mas vamos admitir que isso chegou, né, no sistema de justiça, que houve uma violência, que essa violência gerou um dano, foi tratada e configurou um crime, um ato infracional, se elaborou um boletim de ocorrência e isso chegou até o Ministério Público e até o juiz. Nós temos aí possibilidade de tratar isso daí em várias fases. Uma das fases, até antes da representação, de que o Ministério Público ofereça uma representação para instaurar uma ação socioeducativa, pode já se é possível já se passar para um processo restaurativo, para a justiça restaurativa, para se buscar o entendimento entre as partes, para se buscar os pré-círculos, para se chegar num círculo e buscar essa resolução aí consensuada, que atenda às necessidades de todos, e digamos que isso chega até um final, né? Que esse círculo se realize, que tenha ali um plano de ação e que esse pós-círculo depois se comprova de que aquilo foi realmente efetivado. Não existe mais a necessidade, nem mais o interesse do Estado de seguir com uma ação socioeducativa, porque além dela ser desnecessária, né, o ato em si já foi tratado, a vítima já teve as necessidades atendidas, o autor do fato já foi responsabilizado. Então, nessa fase aí, vamos dizer, pré-processual, você tem a possibilidade de simplesmente encaminhar para a justiça restaurativa, chegar a essa composição, a esse acordo que é feito por meio de facilitadores, num sistema de círculo restaurativo, e aí se encerra. Né? Pode ser concedida, por exemplo, a remissão como forma de exclusão do processo.
podemos ir além também e já com um processo instaurado, muitas vezes acontece isso, por exemplo, comigo em Campinas, na vara que eu sou titular, que o Ministério Público representa, o juiz recebe, no caso eu recebo a representação, levo isso para uma audiência da apresentação, e ali ouvindo a história do autor do fato, do adolescente que está sendo ouvido ali, e depois a história da própria vítima, e as famílias, que às vezes a gente pode até chamar já para essa audiência, né, normalmente participam, você já vislumbra a possibilidade ali de alguma composição, de algum trabalho restaurativo. Então o juiz pode ali, ao invés de seguir os trâmites normais do processo, que seria ouvir as testemunhas, a vítima e vir com uma sentença que vai ou não aplicar uma medida socioeducativa ali, você pode simplesmente suspender, paralisa o processo naquele momento, encaminha para a justiça restaurativa, para um facilitador, para um cofacilitador, que ele vai entrar em contato com vítima, com ofensor, nesses pré-círculos explicado o que se trata. E se chegar da mesma forma a um círculo, e se chegar a uma solução, pode ou não haver o prosseguimento do processo, né? Pode se aplicar também uma remissão nesse momento, né? E resolver a questão de outra forma. E também nada impede que as coisas prossigam simultaneamente, né? Que seja aplicada uma medida socioeducativa, mas que também seja encaminhado para um processo restaurativo, que as coisas também não se excluem, né? Nós podemos tratar também essa ideia, né? E a Fundação Casa está aí realmente para isso também, pensando na implementação da justiça restaurativa, quando já percorremos todos esses caminhos, né? Já houve o boletim de ocorrência, já houve o processo, já houve a aplicação da medida, nós estamos ali na fase de execução da medida, e o projeto da justiça restaurativa ainda tem validade nesse meio, né? Que se nós formos pensar bem no âmbito aí do cumprimento da medida socioeducativa, que visa ali a ressocialização, né? E essa reinserção do adolescente na comunidade, né? Se a gente pensar os princípios e os valores da justiça restaurativa sendo aplicados dentro das unidades da Fundação Casa, vão apoiar muito nesse processo de ressocialização do adolescente, né? Certo. E Certo. agora a gente Agora a gente já mais passa mais para a próxima para a próxima pergunta, que são pergunta, que sobre são as sobre as técnicas. técnicas. Quais são as Quais são técnicas as técnicas existentes existentes e o que é mais e o que é aplicado mais na aplicado justiça na penal justiça juvenil? penal juvenil? Sim. As técnicas, na verdade, são várias, né? As metodologias e as técnicas, nós temos o encontro vítima-ofensor, que você usando dos mesmos princípios e valores da justiça restaurativa, que é essa coparticipação, essa corresponsabilidade, a busca das necessidades da responsabilização de todos, você faz isso no encontro vítima-ofensor, lógico que ele é mediado também, né? E que a vítima tem condição de expor ali as necessidades, o que ela sentiu, o que ela passou, e o ofensor também. E se chega a vamos dizer, essa composição, essa resolução do conflito no final. Temos também as conferências familiares, que aí você já amplia um pouco a participação, não é somente o encontro vítima e ofensor, mas também as famílias que são envolvidas ali, né? Para vocês terem uma ideia, esse sistema de conferência familiar, que é uma técnica também, dentre tantas técnicas da justiça restaurativa, hoje ele é aplicado na Nova Zelândia como o sistema natural deles. Ao invés de se encaminhar para o judiciário, se encaminha primeiro para a justiça restaurativa, se encaminha para esse procedimento de conferência familiar. Só excepcionalmente, se não surtir efeito aí, é que aí é encaminhado para o sistema de justiça. Se não houver a voluntariedade, se não houver a possibilidade, e aí que se caminha para o sistema de justiça. Mas aqui para a gente no estado de São Paulo, principalmente, a técnica mais utilizada é a do processo circular, né? Que a gente fala aí dos círculos de construção de paz, que aí envolvem não só vítima ofensor,
mas também as famílias e a comunidade direta ou indiretamente afetada e a rede de garantia de direitos, né? Eu vou tentar falar aqui de uma forma breve, porque acho que esse é o sistema mais usado, inclusive acho que é usado também, pelo que eu tenho conhecimento, dentro das unidades da Fundação Casa. Esse processo circular, primeiro, a gente resgata também, quando a gente fala das ancestralidades, das tradições, se a gente pensar bem, no passado, os nossos povos antigos se reuniam ao redor da fogueira, né? As famílias se reuniam ao redor de uma mesa, numa cozinha, numa sala para bater papo, tudo isso. Então, o processo circular, primeiro, é o próprio ambiente. Não existe mesa, não existe um obstáculo. As pessoas são colocadas em círculo, com o facilitador atuando, né? E ali, vítima, ofensor e a sua rede de apoio, que são as famílias e a comunidade. E aí vão trazendo pessoas da sociedade também, porque às vezes a gente tem necessidade, às vezes, da rede de apoio por questões de saúde, por exemplo, fazem esse círculo. E ali se trabalha com a escuta ativa, que a gente costuma dizer, né? E todos os envolvidos ali têm uma história para contar. A vítima, como se sentiu naquele momento, né? Qual foi o trauma, o que gerou, o que ela passou, quais são as suas necessidades atuais. O agressor, aquele que também praticou o ato, vai dizer o que motivou ele, aquele ato, e como ele se sentiu depois daquilo. E todos ali vão contando suas histórias e vão fazendo um círculo, usado um objeto de fala, né? Que a gente fala do bastão da fala, que isso regula também a fala dentro do círculo, né? Cada um vai falar quando tiver, vai ter a possibilidade de falar quando tiver com o bastão em mãos. E vai ter também a possibilidade de ouvir quando o bastão estiver na mão do outro, sem interrupção. E ali cada um vai contando a sua história, vai falando das suas necessidades, das responsabilidades e vai se formando. E ali também são traçados, nesse círculo de diálogo que é formado ali, quais são os valores essenciais para aquele momento, né? O que cada um traz ali de valor, o respeito, a empatia, né? E as diretrizes que são feitas ali também para aquele diálogo, né? O que tem que ser respeitado, o objeto de fala tem que ser respeitado, tem que se cuidar do tempo ali da exposição, as pessoas devem falar na primeira pessoa, falar de mim, né? Falar do que eu sinto, do que eu passei, não apontar o dedo e falar do outro, da vida do outro, que o outro. E aí vão, nesse processo circular, que é o mais usado, né, dentro do Estado de São Paulo, é que a gente consegue fazer essa participação conjunta, né, numa forma contributiva, porque todos ali vão ter oportunidade de falar, de expor suas ideias, suas necessidades, e vão chegar normalmente numa solução que a gente chama de um plano de ação, que é uma solução consensuada, né? Que todos ali conseguem, buscam satisfazer as suas necessidades e as suas responsabilidades. Esse processo circular tem a Kay Pranes, né, que fala dos círculos de construção de paz, que é, na verdade, a referência para todos aí e que a gente acompanha. E importante também, se a gente pensar no cumprimento de medida socioeducativa e tudo, esse processo circular, ele não é simplesmente também para a resolução de um conflito. Ele pode ser usado por um apoio de uma situação difícil que alguém está enfrentando dentro da própria medida socioeducativa, pensando também numa rede de apoio, numa solução da reintegração desse adolescente depois da sociedade, quais as necessidades que ele vai precisar fora disso depois. Então, esse é o método mais empregado. A gente agora passa para a próxima pergunta, que é sobre o seguinte: como o senhor acredita que os princípios, valores e técnicas de solução de conflitos da justiça restaurativa possam ajudar os adolescentes e servidores da Fundação Casa
possam ajudar os adolescentes e servidores da Fundação Casa no cotidiano e execução da medida socioeducativa em regime fechado. Tá, A pergunta eu vou publicar aqui. tá certo. Como eu falei que a justiça restaurativa ela pode atuar. Primeiro, ela é uma mudança de visão, né? Do que seja a justiça, do que seja a aplicação, a resolução de um caso concreto. Então, na verdade, acho que ela pode ajudar muito inicialmente nessa visão, nessa mudança de paradigma, o Howard Zer, que é um autor sobre justiça restaurativa, ele fala trocando as lentes, né? Ele fala que você passa a, a ver o crime e a violência não simplesmente como uma culpa e punição, mas passa a ver as necessidades, os interesses de todos os envolvidos ali, né? E se a gente levar isso para o âmbito da... Só um segundinho aí, por favor. Sim. Sim. Papai, eu tô com uma filha aqui fazendo umas estripulias na minha frente, tá tirando minha concentração. Esse é o problema das lives aí. Eu peço desculpa, mas vou tentar Tudo bem. retomar aqui. Tudo bem. Como é que a gente pode atuar isso dentro da Fundação Casa, né? Se você pensar que conseguir mudar os conceitos e os valores dentro da própria medida, né? Os próprios agentes socioeducativos, as pessoas que participam, entenderem que essa interconexão das pessoas, conseguir enxergar ali o adolescente que está cumprindo a medida, que ele é um ser complexo, que ele também tem necessidades, que ele tem a história de vida dele, que a violência que ele cometeu, ela não foi simplesmente um ato físico e psíquico, ele teve questões estruturais ali, sociais envolvidas. Você tenta, inicialmente, mudar o paradigma da instituição, né? Porque as instituições, se você for ver, não só dentro da Fundação Casa, como dentro do judiciário, dentro das próprias escolas, no sistema de educação, a gente vive num sistema hierarquizado, né? De normas e de imposição de penalidades, né? Todos nós já passamos pelos bancos aí escolares e não que não funcionasse, as épocas eram diferentes também e tudo evolui, mas você tem ali os regimentos e dentro da própria fundação ou dentro do próprio judiciário e tal, que segue mais ou menos essa lógica aí. Qual a regra que foi infringida e qual a penalidade a ser aplicada e tal. E esquece das necessidades dessa interconexão, né? E que tudo atua num conjunto, nós estamos numa teia de relacionamento. Então a gente precisa primeiro conseguir fazer essa mudança de lente mesmo, enxergar a violência de uma forma mais complexa, estrutural, e conseguir mudar a atuação da própria instituição, né? Por exemplo, dentro do judiciário, ou dentro das escolas, ou dentro da Fundação Casa, se você permanece com essa visão punitivista, né, de que hierarquizada, de que aquela pessoa que está ali cumprindo uma medida ou que cometeu uma infração, seja escolar, ela não necessita ser ouvida, não necessita ser cuidada, e ela tem que simplesmente passar por uma pena, seja ela uma advertência e tal. Você não mudou o entendimento da própria instituição. Eu acho isso muito perigoso, porque se a instituição não modifica a sua estrutura, né, o seu comportamento, ela vai simplesmente usar a justiça restaurativa como uma técnica, né, para ser aplicada no outro. Ou seja, eu conheço a técnica da justiça restaurativa e aplico na outra pessoa como se fosse para resolver aquele problema, como se eu não fizesse parte do problema, né? Como se eu não estivesse convivendo ali diariamente, como se aquela instituição também não tivesse seus problemas a serem resolvidos, como se a violência estivesse só no outro, não estivesse na gente também, né? E tanto é que a gente sabe aí dentro da Fundação Casa existe um termo de cooperação, vocês devem saber disso, logicamente, que participa aí o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria,
para implantar a justiça restaurativa dentro das unidades da Fundação. E aí nós temos aí um projeto piloto, eu acho que, se não me falha a memória, são 5 unidades. 2 delas são unidades de Campinas, né, que é a Jequitibá e a Andorinhas. E eu tive a oportunidade de ter contato também com a Geisa, que é aí da Fundação Casa, que é a psicóloga que está tratando desse projeto piloto e tudo. E ela me dizia, ela foi inclusive apresentar em Campinas esse projeto para a gente, e ela falava que esse projeto visa inicialmente trabalhar a formação dos agentes, né, dos funcionários da Fundação Casa, para que realmente eles entendam o processo, se convençam de que a violência é estrutural, ela é sistêmica e é mais complexa, que existem formas de atuar que não seja simplesmente a punição, né, que existem necessidades de todos os envolvidos. E aí, depois de feito todo esse processo de uma mudança institucional, né, eu acho que aí a gente pode começar a tratar disso também diretamente com os adolescentes. Né? Porque senão você não está preparado, você não fez uma mudança interior e anterior, né, de você se convencer de que esses valores, esses princípios são importantes, né? E aí você vai aplicar como uma técnica qualquer, e que não vai surtir efeito porque você mesmo não acredita naquele resultado. Né? Você vai tentar aplicar na relação quando a instituição não se modificou ainda. Né? Por isso que a gente sempre fala e bate nessa questão dos eixos, das dimensões, que ela é relacional, mas ela também é institucional e ela é social, comunitária. Todos Sim, esses elementos têm que ser trabalhados. Né? certo. E certo. assim, E agora a assim, gente vai agora a para a gente vai próxima para a próxima pergunta, pergunta, sobre sobre. Estou travando um pouco. Pronto, retornamos. é que deu É que deu uma queda uma aqui queda no. aqui no. Uma pequena travadinha aí no. Sim. Sim. Aí, assim, as Aí, assim, soluções as soluções aplicadas por aplicadas meio por meio da justiça da justiça restaurativa aqui em São restaurativa aqui em Paulo São Paulo realmente tem feito realmente com tem que os feito com que os adolescentes adolescentes que cometeram que cometeram ato ato infracional infracional reconheçam sua reconheçam sua responsabilidade e danos responsabilidade e danos provocados na provocados vítima? na vítima? Existe algum Existe algum desculpa, desculpa, no sentido de no avaliar a sentido de avaliar a reincidência reincidência nesses casos? nesses casos? Sim, eu acho que o que eu posso dizer aí, sem estar baseado no estudo concreto nesse momento, falando em percentuais exatamente, a gente entende o seguinte: isso já tem comprovação, já tem estudos realizados, que diminui a reincidência, porque o que eu digo é, quando você faz um círculo restaurativo para tratar de um conflito, que você faz ali aquele plano de ação, como você busca não só a responsabilização, mas também as necessidades do próprio ofensor, daquele que praticou o ato, a tendência é que ele entenda muito mais, que ele se responsabilize muito mais, que ele entenda as consequências da ação dele e que ele busque formas de não se envolver novamente. Né? Então, se ele estava tendo uma necessidade, por exemplo, de saúde, isso passou a ser atendido. Se ele estava tendo uma necessidade de escolarização ou de profissionalização ou de tudo mais, ou se ele conseguiu realmente entender o dano que ele causou ali para aquela vítima e pôde se empenhar naquela solução e naquela reparação, logicamente ele vai fazer parte do problema e da solução, vai se convencer muito mais disso, né? E a probabilidade dele voltar a praticar esse ato é muito menor do que se ele simplesmente recebesse, entre aspas, uma punição. Né? Os adolescentes, por exemplo, que passam por esse processo da justiça restaurativa e que chegam ao final e fazem esse acordo consensuado e conseguem solucionar esse problema, não só para as vítimas, mas para eles próprios, sem dúvida nenhuma eles mudam o comportamento. E a reincidência passa a ser bem menor. Né? Recentemente eu vi uma publicação
não necessariamente de adolescente em cumprimento de medida, mas do projeto que existe na cidade de Santos. Não sei se você já ouviu falar da educação municipal em Santos, que já é um projeto bem antigo, que eles trabalham nas escolas, é, evitando as agressões ali, bullying e tudo mais. Os registros de ocorrência ali, como houve modificação institucional dentro do próprio conceito das escolas, dos professores, dos coordenadores, dos diretores, isso passou a ser aplicado também com os adolescentes ali de forma preventiva, falam numa redução de casos de 80% a 90%. Né? Não que seja uma coisa mágica, mas é que eles conseguiram, dentro da instituição, é, trabalhar uma lógica diferente daquela lógica punitivista, simplesmente. Né? Então, os resultados são muito, assim, satisfatórios nesses casos. Né? Com Com certeza. certeza. E que tipo Que de tipo ações de são ações são realizadas realizadas para divulgar para a divulgar adoção a da adoção justiça da justiça restaurativa no restaurativa Estado, no Estado, especialmente no Poder especialmente no Poder Judiciário Judiciário e no e sistema no sistema socioeducativo? socioeducativo? No estado de São Paulo, eu falo que dentro do judiciário, nós temos primeiro a resolução 225 do CNJ, né, que fala ali dos princípios e dos valores e trata da implementação da justiça restaurativa em todos os órgãos jurisdicionais, em todos os tribunais dos estados. E, especificamente em São Paulo, nós temos provimentos não só da Corregedoria Geral da Justiça, como também do Conselho Superior da Magistratura, né, que traçam as diretrizes da justiça restaurativa. E também foi criado um grupo gestor, né, um provimento do Conselho Superior da Magistratura, que trata, acompanha a implementação e o andamento da justiça restaurativa dentro dos núcleos das várias cidades, das várias comarcas. Então fazem um acompanhamento. Então nós temos não apenas esse apoio do tribunal, do grupo gestor de São Paulo, do Tribunal de Justiça, a Escola Paulista da Magistratura também tem propiciado cursos, né, que são cursos abertos, não são só para servidores ou para juízes, mas todos podem se inscrever ali, desde cursos de introdução, como cursos mais aprofundados, cursos de facilitadores. Né? A gente promove também nos núcleos de justiça restaurativa, nas várias comarcas, eventos, palestras, a semana também de justiça restaurativa, que é feita anualmente, onde são feitas várias atividades nas cidades que têm um projeto de justiça restaurativa para divulgação, para disseminação da cultura de paz, de não violência. Né? E especificamente dentro do sistema socioeducativo, eu recoloco aí, na verdade vou repisar, já existe esse projeto, né? E esse termo aí de técnico, de um acordo também com a participação não só do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, de implantar isso dentro das unidades da Fundação. Né? Então, na verdade, são vários projetos aí, sem falar fora do âmbito do judiciário, que está muito forte na educação em todas as localidades, principalmente. Né? Vamos para a próxima Vamos para a próxima pergunta. pergunta. Bom, você Bom, pode você mencionar pode mencionar exemplos exemplos de de experiências experiências bem-sucedidas bem-sucedidas de de implantação implantação da justiça da justiça restaurativa restaurativa dentro e fora dentro do e fora do sistema sistema socioeducativo? socioeducativo? Dentro e fora, fora até coloco essa que eu acabei de citar, que tem, na verdade, uma estatística e um excelente resultado, essa experiência da cidade de Santos, né, na área da educação, que tem obtido resultados fantásticos lá, com essa disseminação da cultura de paz, da não violência, levando essas práticas restaurativas para dentro das escolas, das instituições, né? E fora do sistema também, dentro do sistema judiciário também. Eu gostaria de citar assim alguns exemplos, por exemplo, no nosso estado, São Paulo,
são várias as comarcas que atuam nisso, né? Por exemplo, me vem agora um exemplo da cidade de Tatuí, né? Que tem lá um projeto forte de justiça restaurativa, já funcionando há vários anos, que tem como coordenador do núcleo lá o nosso colega, o Marcelo Salmaço. Ele traz ali, por exemplo, a experiência de um grupo de pichadores, de adolescentes que pichavam imóveis ali na cidade, né? E que causavam danos ao patrimônio privado, ao patrimônio público, e que depois de identificados como autores aí desse ato infracional de dano, então, eles foram encaminhados para a justiça restaurativa e ali foi se ouvir as necessidades e se apurar as responsabilidades dele. E esse colega, o Marcelo, costuma sempre citar isso como exemplo, porque o que eles disseram, na verdade, o que eles necessitavam era de se expressar culturalmente, de se expressar artisticamente, e, mas logicamente foram também responsabilizados pelos danos que eles causaram. E como a gente atua nesse procedimento aberto, trazendo a rede de garantias e trazendo a própria comunidade e tudo, bom, os danos que vocês causaram são esses, vocês vão ter que se responsabilizar sobre isso. Mas quais são as necessidades de vocês? É uma necessidade de se expressar culturalmente? Então o que eles conseguiram fazer ali com o apoio da Secretaria de Cultura, do próprio Judiciário, do Núcleo de Justiça Restaurativa daquele local? Capacitar esses adolescentes que outrora eram infratores, que estavam causando danos, como na verdade instrutores de grafite, né? Eles foram se especializar e se empoderaram daquela prática que eles faziam, não mais para simplesmente causar dano e pichar propriedades públicas ou particulares, mas para serem instrutores, passaram a atuar sendo solicitados assim para fazer grafite em espaços definidos, demarcados, com pessoas que tinham, na verdade, interesse naquele trabalho deles, né? E o que se tem notícia, eu não tenho acompanhamento mais de perto, é que se transformou totalmente a vida desses adolescentes, que não mais reincidiram, não mais praticaram esses atos, que eles se sentiram valorizados também, tendo o espaço deles para poder coordenar esse trabalho, poder ser instrutor desse trabalho de grafite e tal. Então houve uma transformação, né? Se evitou toda a questão da reincidência, e aí a gente questiona se isso seria resolvido simplesmente com uma aplicação de uma punição, né? Eles não iam entender como expressar essa necessidade deles de ser expressada de uma forma legal, vamos dizer, sem causar dano ou sem infringir lei alguma. As vítimas provavelmente também não seriam ressarcidas, que eu tenho notícia de que foram de fato, e foi feita uma transformação social e cultural ali naquele local, né? Esse é um exemplo que eu acho que demonstra bem como isso pode ser aplicado em qualquer âmbito, em qualquer localidade, em qualquer instituição, né? Certo. A gente já está chegando ao final da nossa live. Tem algumas perguntas nas caixinhas aqui de perguntas. Eu acho que dá para a gente até responder uma delas. Pois não. Ó, essa aqui é bem interessante. Ela vai aparecer na tela aí para você. Você pode... Eu estou com dificuldade de ver aqui. Você pode repetir para mim, não? Ó, a gente pode até responder uma das perguntas das caixinhas de perguntas. Uhum. Ó, ela está aqui embaixo. Você consegue ler? Quando a Justiça Restaurativa apresenta resultados positivos, ainda é aplicada a medida socioeducativa? Não, porque Nós retornamos agora um pouquinho com a live. A gente ia começar a responder as perguntas, mas daí deu tempo. Então eu vou só fazer as considerações finais com o Dr. Marcelo e daí a gente já retorna e conclui a live, tá certo?
Oi, doutor Oi, doutor Marcelo. Marcelo. Caiu aqui a comunicação. Nós Nós retornamos porque deu tempo da live, é uma hora é só. uma hora só. Ah, infelizmente nós terminamos. É, Então. nós temos Nós tempo. temos tempo. Mas assim, Mas vamos assim, fazer as vamos fazer as considerações considerações finais finais Sim, sim. e agradecer agradecer a audiência de todos os internautas aí que nos acompanham nessa nossa primeira live para continuarmos fazendo esse tipo de ação. Eu que mais uma vez aí agradeço a vocês, agradeço o convite, a possibilidade de participar com vocês, né? Entendo aí que nos atrapalhou um pouco essas questões técnicas aí, mas eu queria agradecer também a paciência das pessoas que acompanharam e nos ouviram aí até o final, né? Eu acho que peço desculpas também, porque às vezes eu me empolgo aqui e acabo me alongando nas questões, nas respostas, mas acho que realmente porque o tema é complexo e apaixonante mesmo, né? E eu vi aí que teve um momento que nós tivemos até aí mais de 430 pessoas participando. E isso é um motivo para mim também de muita alegria, não só como um juiz que atua na justiça restaurativa, como um juiz também de uma vara da infância e juventude, que também cumpre as medidas aí meio fechado, junto à Fundação Casa. Tenho tido sempre com vocês aí um excelente relacionamento lá na Regional em Campinas, com os diretores das unidades lá, mesmo com a presidência da Fundação. Eu acho que a gente desenvolve um trabalho bonito aí de parceria e de respeito mútuo desses valores que a gente pode colocar. Então eu só tenho a agradecer aí a vocês por essa oportunidade e por essa parceria que nós temos tido. Muito obrigado. Tá viu? certo. Tá certo. Muito obrigada Muito a todos obrigada que a nos todos que nos assistiram e até a e nossa até a próxima nossa live. próxima live. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Muito Tchau, tchau. obrigada, Muito doutor obrigada, doutor Marcelo. Eu Marcelo. que agradeço lá. Manda um abraço para a Beth, viu? Pode deixar. Pode deixar. Tchau, tchau. Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.